Amados irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui, louvo ao nosso Deus pela oportunidade, é uma alegria, uma satisfação muito grande estar com os irmãos, conhecer a Igreja Batista da Graça e rever alguns amigos, além do pastor Daniel, outros semblantes conhecidos, eu pude aqui reencontrar e estou muito feliz e muito alegre em estar aqui com os irmãos. Como o pastor Daniel disse, somos antigos amigos e eu tive o privilégio de acompanhar toda a formação teológica dele, a formação acadêmica. Lembro-me como se fosse hoje, o dia que cheguei de um culto e ele e Rita foram lá em nossa casa para nos convidar para uma pregação ou uma aula sobre interpretação bíblica em uma outra igreja que ele estava, a congregação que ele estava pastoreando. Lembra-te disso? E nós fomos, e depois veio a faculdade teológica, e tive o privilégio de ser o seu professor. Claro que hoje é aquela do professor foi superado pelo seu aluno, e hoje, claro, ele me superou de longe, de muito, mas não é porque está na presença dele, uma das minhas maiores alegrias como professor é ver o crescimento e desenvolvimento do pastor Daniel, e agora o desenvolvimento, o crescimento ministerial. De modo que sou muito grato a Deus por tê-lo como meu amigo e hoje companheiro de ministério. Amados irmãos, como já fui anunciado, meu nome é George, sou pastor da Igreja Metodista Wesleyana, a primeira igreja, e estava no Espírito Santo há 7 anos, pastoreando em solo capixaba, desde 2017, até que no início desse ano o Senhor nos conduziu de volta para Jiquié, e ali eu estou como pastor titular da primeira igreja metodista wesleyana. Eu sou casado com uma linda mulher chamada Tiana, tenho um filho de 8 anos chamado Heitor. Eles não estão aqui, há um evento, um compromisso na nossa igreja, com algumas mulheres, um chá de fraldas, e ela está lá, e o Heitor foi acompanhar junto com outras crianças, e por isso ela não está aqui. Trago um abraço da Igreja Metodista Wesleyana para os irmãos, e o desejo de que essa obra continue prosperando. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, vamos meditar na sua palavra, na esperança de que Deus graciosamente, mais uma vez, fale conosco. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Novo Testamento, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 1 a 8. Alguns irmãos se colocaram de pé, então, em solidariedade a esses, vamos nos colocar todos de pé e com o coração dilatado na presença do Senhor, ouvir a sua palavra. Diz assim, Atos 8, a partir do versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Fechemos os olhos e oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está lida diante de nós. Nós queremos e nós precisamos ouvir a Tua voz. Os nossos corações agora estão dilatados na Tua presença, anelando, Senhor, uma palavra que venha de Ti. Usa, Senhor, a exposição da Tua palavra e fala aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Amados irmãos, há um tema relacionado à igreja que sempre despertou a minha atenção. Diz respeito ao crescimento e ao desenvolvimento doutrinário da igreja dos primeiros séculos. Há muito eu tenho lido e estudado sobre como as doutrinas se desenvolveram e como a igreja se expandiu desde o seu nascedouro. E sobre essa expansão tem chamado a minha atenção o questionamento que tem feito alguns historiadores, alguns escritores. Como a igreja, que começou no cenáculo com 120, e em pouco tempo ela conseguiu ganhar corpo, e durante 3 séculos, ou até um pouco menos, ela conseguiu se fazer presente em todas as regiões do Império Romano. Como aquela igreja que começou com aqueles 120, em tão pouco tempo conquistou o império que a perseguia. Esse é um questionamento que nós devemos fazer, é algo muito sério. Se você levar em conta que aquela igreja, ela começou de forma minoritária, ela é uma minoria. 120, mesmo nas décadas seguintes, ainda era minoria dentro do Império Romano. Devemos levar em conta que aquela igreja era uma igreja que socialmente não tinha destaque, a despeito de algumas figuras que tinham destaque dentro do Império. Na grande maioria, era de pessoas simples, pessoas como eu e você, pessoas desconhecidas, pessoas que trabalhavam para senhores, muitas eram escravas. Aquela igreja não tinha poder aquisitivo, era uma igreja sem recursos. Aquela igreja não tinha templos suntuosos, pelo contrário, eles precisavam cultuar em casas e escondidos para não serem apanhados pelos seus algozes. E aquela igreja era uma igreja perseguida. Primeiro enfrentou a fúria do judaísmo e depois a fúria do Império Romano. Muitos dos nossos irmãos foram mortos, muitos foram presos, muitos foram espancados, perderam bens, perderam casas, perderam familiares. Diante desse quadro, como aquela igreja conseguiu se expandir tão rápido? Como aquela igreja conseguiu ganhar corpo e conquistar o Império Romano? Vários historiadores têm comentado sobre isso e têm dado respostas diversas sobre a razão por que aquela igreja conseguiu triunfar. Eu quero destacar um comentarista, ou melhor, um escritor, que escreveu um livro muito interessante chamado Evangelização na Igreja Primitiva. O seu nome é Michael Green. E um outro historiador chamado Justus Gonzalez, se você quiser saber mais sobre eles, pergunte ao pastor Daniel, com certeza ele conhece bem esses dois autores, e outros, têm apontado que o que fez diferença naquela igreja, e que fará diferença hoje na minha vida, na tua vida e na nossa igreja, é que aqueles primeiros irmãos tinham algumas convicções, eles eram movidos por algumas convicções, a despeito da dificuldade social, da dificuldade financeira, da perseguição, do poder de ser menor, aqueles irmãos, eles eram movidos por algumas convicções. E dessas convicções, as principais eram as seguintes. Primeiro, eles estavam convictos de que todo ser humano, à parte de Cristo, distante de Cristo, ele está perdido em seus delitos e pecados. Aquela primeira igreja tinha essa convicção. Todo ser humano, à parte de Cristo, como disse Paulo, já nasce condenado em seus delitos e pecados, perdidos em seus delitos e pecados. Além dessa convicção primeira, havia também naquela igreja uma segunda convicção, de que Jesus Cristo era o Filho de Deus encarnado, que morreu e ressuscitou para nos perdoar de todos os nossos pecados. Aqueles irmãos eram movidos por esta convicção. Sabendo que toda a humanidade estava encerrada debaixo de pecado, Cristo era a solução para a nossa salvação. Ele viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para perdoar os nossos pecados. A terceira convicção que movia aqueles irmãos é que agora eles tinham a mensagem que poderia salvar aqueles que ainda estavam perdidos. Eles que tinham consciência da pecaminosidade humana, eles que foram alvos da graça de Deus, sabiam que o remédio, a mensagem, estava nas mãos deles, e eles deveriam propagar essa mensagem, eles deveriam, a qualquer custo, anunciar essa mensagem. E a quarta convicção que movia aqueles irmãos
Era a certeza de que, se Cristo viveu, entregou a sua vida por amor a eles, não havia nada que eles não pudessem entregar por amor a Cristo. Eles eram movidos por essa convicção. Se Ele viveu e morreu para pagar pelos meus pecados, não há nada que eu devo reter por amor a Ele. Casa, bens, família e a própria vida deve ser colocada diante dEle para o louvor da sua glória. Tendo essas convicções em sua mente, nada conseguia parar aquela igreja. Toda a perseguição do império não era suficiente para parar aqueles irmãos. A humanidade está perdida e está doente. Eu tenho remédio. Cristo deu a vida por mim. Eu vou dar a minha vida agora por amor à mensagem dele. Eu vou entregar a minha vida por ele. Com essa convicção, eles seguiram firme. E seguindo firme, Deus cumpriu o seu propósito. E Atos nos mostra isso. Que Deus cumpriu o seu propósito, e o propósito dele, o plano dele, era que o Evangelho fosse propagado, o Evangelho triunfasse, mesmo que fosse em meio ao sofrimento do seu povo. Em resumo, é sobre isso que Atos fala, é sobre isso que esse texto está falando. O plano de Deus será seguido, o Evangelho continuará triunfando, mesmo em meio ao sofrimento do povo de Deus. Eu quero ver com você sobre isso em alguns pontos. Primeiro, o povo de Deus é perseguido. O verso de número 1 começa dizendo: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Lucas primeiro nos ambienta no período em que aquilo aconteceu, naquele dia. Qual dia? O dia que antecede, ou os dias que antecedem aquilo que está narrado no capítulo 7. E se você voltar na sua Bíblia, no capítulo 7 está narrada a morte de Estevão, a morte do diácono Estevão. Estevão era um judeu da dispersão, um judeu de fala grega, chamado judeu helênico. Ele, juntamente com 6 outros homens, foram escolhidos para serem diáconos naquela primeira igreja, fazer o trabalho social, enquanto os apóstolos se dedicavam à pregação e à oração. Estevão era um homem com muita sabedoria. Os judeus não puderam deter a sua sabedoria, a contra-argumentar a sua pregação. E Lucas relata que ele fez uma pregação longa, a maior do livro de Atos, maior do que a de Paulo, maior do que a de João, de Pedro. Lucas dá um destaque muito grande à pregação de Estevão, e nessa pregação ele acusa os judeus de sempre resistirem ao Espírito Santo. Como reação à sua pregação, Estevão é apedrejado, e na sua morte diz a Bíblia que havia um jovem. A palavra usada sugere que ele tinha cerca de 25 a 30 anos, e ele consentia na morte de Estevão, guardando as vestes daquele ou daqueles que o apedrejavam. O seu nome era Saulo. Aquela morte, a morte de Estevão, ela abriu as portas para aquilo que Lucas diz aqui: naquele dia levantou-se grande perseguição. É a primeira perseguição contra a igreja na sua maioria. Claro que os apóstolos já haviam sido presos, mas agora o foco muda, não são só os apóstolos. Toda a igreja, ou a maioria da igreja, é perseguida. É nesse contexto que Lucas diz: levantou-se naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Aqui, meus amados irmãos, está se estabelecendo um padrão. Esse padrão será repetido dezenas e centenas e milhares de vezes na história. Durante a Idade Antiga, durante a Idade Média, no período pós-reforma, na era moderna, e mesmo hoje, muitos irmãos nossos são perseguidos. Muitos irmãos nossos ainda morrem pela fé em Cristo. Enquanto nós cultuamos a Deus aqui, em um templo climatizado, sentados confortavelmente, seguros, irmãos nossos pelo mundo, em países totalitários, regimes comunistas, regimes de maioria e domínio muçulmano, ainda estão perdendo bens, perdendo família e perdendo a própria vida por amor a Cristo. Isso deve nos fazer
parar e pensar: sou grato a Deus por ter o privilégio que tenho? Sou grato a Deus por poder cultuar livremente? Sou grato a Deus por poder tomar a minha Bíblia nas mãos e trazê-la pelas ruas à igreja? Sou grato a Deus por não entrar por aquelas portas, homens armados, e fuzilar todos nós? Somos gratos a Deus por isso. Quantas vezes você agradece a Deus por viver em uma sociedade, em um país em que ainda podemos cultuar a Deus livremente? Quantas vezes pensamos: estou desfrutando desse privilégio enquanto posso, e se um dia perdê-lo? Imagine que hoje mesmo, que agora mesmo, pessoas estão cultuando a Cristo escondido para não serem mortos, e nós, por muito pouco, deixamos de vir ao culto durante a semana, deixamos de vir ao culto no domingo, enquanto irmãos nossos precisam cultuar escondido. Lucas diz que levantou-se grande perseguição contra a igreja, e quem encabeçava essa perseguição era esse jovem chamado Saulo, aqui Saulo ainda. Sabemos a sua história, terá o seu nome mudado futuramente, mas aqui ele ainda é um inimigo, aqui ele é um algoz. E o texto bíblico diz no verso 3 do capítulo 8, que Saulo, ele assolava a igreja. Uma outra versão diz, ele tentava destruir a igreja. A expressão que Lucas usa aqui, a ideia de assolar, ela vem de uma palavra que na língua original que ele escreve, dá a ideia de a ação de um animal selvagem. É um animal selvagem que despedaça a sua presa. Outro comentarista diz, a ideia por trás da palavra é de um javali, que ferozmente entra em uma vinha e pisoteia, destroça toda a vinha. Ainda outro comentarista diz, a palavra assolar, o verbo assolar aqui dá a ideia de crueldade sádica e violenta. E era assim que ele era contra a igreja. As narrativas de Atos sobre a postura dele e o próprio testemunho dele contra o que ele fazia contra a igreja, mostra que esse homem era um inimigo implacável. E às vezes a gente reclama daquele colega de trabalho que se opõe ao evangelho. Às vezes a gente reclama daquele vizinho que zomba porque somos crentes. Eles tinham um inimigo que não chegava nem aos pés do teu colega de trabalho. Eles tinham um inimigo que não chegava nem aos pés daquele teu vizinho que não gosta de crente. Eles tinham um inimigo que, como uma fera selvagem, estava arfando e bufando como uma fera, um animal, para assolar, destruir a igreja. Em outra parte, esse mesmo Saulo dá testemunho, já Paulo transformado. Em Atos 26:11, ele diz que muitas vezes castigou os cristãos e entrava nas sinagogas e os obrigava até a blasfemar. O texto bíblico diz que ele era enfurecido, ele dizia, eu demasiadamente enfurecido contra eles, os perseguia de cidade em cidade. E aqui, Lucas diz em Atos 8:3, que ele entrava de casa em casa. A ideia aqui não é tomar as pessoas na sua privacidade, a ideia aqui é a igreja, porque era nas casas que eles se reuniam. É como se Paulo ficasse buscando um ponto onde os cristãos estivessem reunidos, em uma casa, e ali entrar e os tirar força para os prender. Você não tem um inimigo humano assim hoje nessa nação, que nos persegue assim. Você dá graças a Deus por isso? Você louva a Deus por isso? Você aproveita o privilégio que não tem um inimigo assim para anunciar o evangelho com intrepidez? Era essa a situação da igreja naqueles dias. E os irmãos, exceto os apóstolos, tiveram que ser dispersos. Por que os apóstolos ficaram, pastor? Não é que eles não eram perseguidos, é que eles eram pastores. João Calvino, comentando esse texto, diz, os apóstolos ficaram em Jerusalém, porque alguém tinha que ficar em Jerusalém, alguém tinha que arriscar sua vida, e eles eram pastores, eles eram responsáveis. E nessa hora, o pastor não foge, o pastor fica para enfrentar o perigo. Mas muitos irmãos, para salvar as suas vidas, tiveram que fugir. E agora? Como fica a igreja? O que vai acontecer com a igreja? Há um inimigo feroz,
como uma fera selvagem perseguindo, tentando destruir, assolar, dizimar a igreja, o que vai acontecer com ela? Será que aqueles irmãos pensaram isso? Nós pensamos. Há poucos anos nós passamos por uma eleição presidencial e eu conheci irmãos que estavam atemorizados com a possibilidade de um partido de extrema ganhar. E ouvi de um irmão, pastor, e se tal candidato ganhar, pastor, pode ser o fim da igreja aqui no Brasil. E eu disse para aquele irmão, qualquer candidato, qualquer sistema de governo hoje, qualquer ideologia hoje, é fichinha, perto da perseguição que a igreja sofreu no passado. Qualquer inimigo que a igreja tenha no Brasil hoje, pode ser comparado a uma moça, com os algozes romanos que a igreja enfrentou no passado. Nós nos perguntamos, e agora? Será se a igreja vai acabar? Será se aqueles irmãos perguntaram isso? O que Deus vai fazer? A igreja está sendo assolada, perseguida, um dos seus líderes já foi morto. O que Deus vai fazer? É nesse momento que eu e você devemos lembrar de uma coisa: a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é do pastor Daniel, a igreja não é do pastor Júlio, a igreja não é do homem, a igreja é do Senhor. E o Senhor da igreja é soberano, e o Senhor da igreja tem planos para a igreja, e o Senhor da igreja vai conduzir os seus planos, independente do que os homens façam, independente da sua fúria, independente do sofrimento do seu povo, Deus vai conduzir os seus planos. E a perseguição que veio para assolar, destruir a igreja, ela vai ser nada mais do que um sopro em um fogo que vai se espalhar por todo o império. Olha o que diz o verso 4, consequência dessa perseguição, consequência dessa assolação, consequência dessa ira contra a igreja. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aqueles irmãos foram dispersos, foram espalhados. A perseguição não foi suficiente para acabar, mas foi como um sopro forte, um vento forte em sementes que se espalham. Foi como um vento forte em chamas de fogo que arde e que se espalha por todos os lugares. Eles foram dispersos. Porém, quando eles saíam, quando eles fugiam, enquanto eles se espalhavam, eles não se espalhavam quietos. Diz o texto bíblico que por onde iam, eles iam pregando a palavra. Se estavam concentrados em Jerusalém, se não queriam sair do conforto, Deus espalha o seu povo, e Deus espalha por meio da perseguição, por meio do sofrimento, mas os planos de Deus não serão frustrados. Eu fico pensando, amados irmãos, no que movia, ou o que passava na mente daquelas pessoas e como eu reagiria. Porque muitos de nós diríamos assim, é mais prudente agora se calar, é mais prudente ficar quieto. Essa mensagem levou Estevão ao apedrejamento, essa mensagem está me fazendo fugir da minha cidade, é melhor se calar, é melhor fugir pianinho, é melhor fugir quietinho, é melhor se calar. Mas como se calar com as convicções que falei aqui na introdução? Como se calar se eu sei que a humanidade está perdida e eu tenho um remédio? Como se calar se eu sei que Jesus deu a vida por mim e agora eu preciso transmitir a sua mensagem? Como se calar? E a grande pergunta é, por que nos calamos? Por que nos calamos? Porque por muito menos não anunciamos, irmãos? Estavam sofrendo risco de vida e falavam, anunciavam. Por que nós não fazemos o mesmo? Será se falta para nós aquelas convicções que mencionei na introdução? Por que nos calamos tão facilmente? Por que não anunciamos? É interessante que o texto bíblico diz que os que iam, mostrando que eram vários e não cita nomes. Aí chega no verso 5, ele cita o nome de Filipe. Filipe ia, passou em Samaria. Filipe foi à cidade de Samaria. O que eu aprendo com isso? Nós aprendemos que esses irmãos
Esses muitos que iam dispersos, Filipe, eles que foram os responsáveis, os primeiros responsáveis por levar a igreja pelas regiões além das fronteiras de Jerusalém. Não foram os apóstolos, mas foram eles. Não foram eles que receberam lá no Monte das Oliveiras a grande comissão, ide por todo mundo, foram os apóstolos, mas quem leva não são os apóstolos, são eles. Por quê, pastor? Porque quando os apóstolos receberam a comissão, eles não receberam uma comissão particular para eles, mas eles receberam como representantes da igreja. A missão que receberam, não receberam para si como algo exclusivo, mas receberam como representantes, algo que é para todos nós. Ide, indo, pregai o evangelho a toda criatura. Muitos que iam por toda parte, pregavam a palavra. Você sabe o nome deles? Você sabe o nome de um desses muitos, além de Filipe? Você não sabe, eu não sei, e é bom que nós saibamos. Para quê? Para mostrar que a expansão da igreja não depende exclusivamente de pastor, de gente treinada em seminário. A expansão da igreja, meu amado irmão, depende de cada um de nós, independente do tempo que você tem aqui, independente do conhecimento que você tem, independente da função que você ocupa, você é responsável por expandir, levar este evangelho adiante. Eles iam, e por onde iam, eles iam falando. E é interessante que, voltando ao versículo 1, Lucas narra que quando eles foram para a Judeia e Samaria. Por que você acha que Lucas fez questão de falar Judeia e Samaria? Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra algum plano? Isso te lembra alguma ordem? Sim. Isso deve nos fazer lembrar Atos 1:8. Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria. E Lucas está mostrando como foi dado o plano, assim está sendo cumprido. Cumprido por meio da perseguição, mas está sendo cumprido, porque o Deus que planejou é soberano. Ele não sonha, Ele tem decretos firmes que se cumprirão. Vai ser cumprido. O plano de Deus para a igreja vai ser cumprido, porque Deus é soberano. E aqueles irmãos, mesmo perseguidos, eles anunciavam a mensagem. Será se há alguma coisa que te impede de levar essa mensagem? Se há, eu gostaria que você pensasse hoje. Se algo te impede de anunciar ao teu vizinho, de anunciar ao teu amigo, de anunciar às pessoas que estão ao teu redor essa mensagem, eu gostaria que você pensasse hoje nesses irmãos que estão saindo com a vida ameaçada, mas estão saindo anunciando a mensagem. Você, querido irmão, é responsável por anunciar essa mensagem. Eu sou responsável por anunciar essa mensagem. E a mensagem anunciada, claro, tem os seus efeitos. A mensagem pregada, a mensagem propagada tem os seus efeitos. Filipe anuncia em Samaria. E quais são os efeitos do anúncio dessa mensagem? Passarei rapidamente, devido ao tempo. Em primeiro lugar, quando o evangelho é pregado, quando o evangelho é anunciado, a barreira do preconceito cai. Diz o texto bíblico que Filipe anunciava em Samaria. Havia um grande preconceito de judeu contra samaritano, de samaritano contra judeu. Algo histórico, mas o evangelho derruba barreiras sociais. O evangelho não é para um grupo étnico, numa classe social, não é para um gênero. O evangelho é para o homem perdido em delitos e pecados. O evangelho é para todos. Por isso, aquele teu colega de trabalho, o evangelho que você recebeu é para ele. O evangelho que você recebeu é para ele. E você é devedor enquanto não pregar para ele, enquanto não anunciar para ele. Em segundo lugar, o evangelho produzia libertação. O texto bíblico diz que espíritos imundos, pessoas possessas eram libertas e espíritos saíam gritando das pessoas. Amados irmãos, o que o mundo precisa é evangelho, é pregação, é a mensagem de que por meio de Cristo Deus salva pecadores arrependidos.
O problema da igreja hoje é que nós estamos usando artifícios, estamos usando métodos, estamos planejando contrário ao que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu uma agenda e nós precisamos nos voltar para as Escrituras, entender a agenda de Deus. E só entendendo a agenda de Deus, que está revelada em Sua palavra, nós vamos cumprir a nossa missão. O Evangelho está sendo pregado, a barreira do preconceito está sendo derrubada. O Evangelho está sendo pregado e pessoas estão sendo libertas. O Evangelho está sendo pregado e tem produzido alegria indizível, diz o verso 8. E houve grande alegria naquela cidade. Fruto de quê? Fruto da pregação do Evangelho, que traz libertação, que traz acolhimento, que une pecadores regenerados. Por que tudo isso está acontecendo? Porque soberanamente Deus vai cumprir os seus propósitos e o Evangelho vai continuar triunfando, mesmo que seja em meio ao sofrimento do seu povo. Observe que tudo aconteceu como uma cadeia. O apedrejamento de Estevão trouxe como consequência uma perseguição sobre toda a igreja de Jerusalém. A perseguição contra toda a igreja de Jerusalém trouxe como consequência a dispersão dos irmãos. A dispersão dos irmãos trouxe como consequência oportunidade para pregar a palavra. A pregação da palavra trouxe como consequência a salvação de muita gente. E por isso a alegria indizível. A alegria, houve alegria naquela cidade, porque Deus está cumprindo o seu plano, o Evangelho está prosperando, mesmo em meio ao sofrimento do seu povo. Eu quero concluir dizendo para você que não sou contra muitos métodos evangelísticos que a igreja usa hoje. Eu não sei se essa igreja aqui trabalha com grupos pequenos, PG, né? Pequenos grupos. A minha igreja tem um trabalho parecido chamado GECEL. GECEL é Grupo de Evangelização, Crescimento e Unidade. Distribui folhetos na rua, é um método. Usamos a internet, Instagram, é um método. Temos muitos métodos. Mas eu digo para você, querido irmão e irmã que está aqui essa noite, não há nada mais eficaz para a propagação do Evangelho do que algo chamado testemunho pessoal. Testemunho pessoal. Aquela igreja não tinha seminário de missões, aquela igreja não tinha grandes concentrações nas praças, aquela igreja não tinha marcha para Jesus, aquela igreja não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, aquela igreja não tinha nada disso. Mas cada irmão entendeu. Eu recebi uma mensagem e eu tenho que entregar. E se eu não entregar, eu sou devedor. Foi por meio do evangelismo pessoal que aquela igreja se expandiu. É quando cada crente entende, eu sou responsável, eu não vou ficar esperando o meu pastor, eu não vou ficar esperando o meu superior, eu sou responsável por fazer isso. Pastor, permita-me fazer um pequeno teste. Talvez aqui o resultado seja diferente, mas na minha igreja não foi. Quantos de nós que estamos aqui não nascemos em um lar evangélico, nos convertemos depois? Quem não nasceu em um lar evangélico, quem se converteu depois, levanta a mão. Um bom número. Ok? Dos que levantaram a mão, que se converteram depois, quantos se converteram porque receberam um folheto na rua? Ou porque passou na rua e viu um pregador que você nunca viu, não conhece, pregando? Quantos se converteram assim? Levanta a mão. Quantos se converteram porque alguém conhecido, amigo, família, colega de trabalho, alguém conhecido, pregou para você ou te convidou para a igreja? Quem se converteu assim, levanta a mão. Você não olhou para trás, mas na pergunta anterior, ninguém levantou a mão. Nessa pergunta de agora, todos levantaram a mão. Sabe o que significa isso? Que não há evangelismo mais eficaz. Não há forma mais eficaz de testemunhar do que evangelismo pessoal.
E essa responsabilidade cabe a mim e a você. Paulo disse: eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros. John Stott, explicando esse texto lá de Romanos 1, ele diz: só há duas maneiras de você se tornar devedor de alguém. Quando você toma alguma coisa emprestado e você tem que pagar, ou quando alguém te entrega alguma coisa para entregar a outra pessoa. E você está em débito, em dívida, até entregar o que você recebeu. É no segundo sentido que Paulo diz: eu sou devedor. E nesse sentido, você também é devedor. Você recebeu uma mensagem, não é tua. Você recebeu para entregar. Enquanto você não entregar, enquanto você não passar o que você recebeu, você está devendo. Mas nós não queremos ser devedores. Nós temos o remédio. Nós temos o remédio. Está em nossas mãos. Aproveitemos a liberdade que temos para anunciar, para pregar. Se comprometa, querido irmão, a levar alguém para Cristo nos próximos 2 ou 3 anos. Não estou falando de simplesmente convidar para vir à igreja. Eu estou falando de tomar aquela pessoa como alguém que vai ser alvo das tuas orações nos próximos anos, para a sua salvação. Alguém que você vai se aproximar e vai falar de Cristo, vai compartilhar, vai estender a mão para ajudar como testemunho cristão. Pense nisso. Se dedique a isso. Se cada membro dessa igreja, nos próximos 3 anos, conseguisse, por meio dessa decisão, levar uma pessoa a Cristo, penso que em pouco tempo, ou vocês ampliam o templo, ou vocês procuram outro lugar, porque esse lugar vai ser insuficiente. A igreja, como organismo vivo, ela cresce e ela vai crescer quando os seus membros entenderem a sua responsabilidade. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você mais uma vez. Feche teus olhos e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de amor e toda graça. Senhor, nós louvamos o Teu nome pelo relato que Lucas nos deixou. Talvez alguém, ao ler esse texto, tenha pensado que não tem nada a ver conosco. Mas sim, Senhor, tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver com nós que estamos aqui. Porque se esse evangelho não tivesse saído das fronteiras de Jerusalém, hoje nós não estaríamos aqui. Ele saiu, alcançou Judeia, alcançou Samaria, alcançou Europa, alcançou o Ocidente e hoje nos alcançou. Ó Deus, estamos aqui porque há séculos e milênios alguns entenderam: eu recebi uma mensagem e eu devo entregar. Senhor, e nós agora somos responsáveis por fazer a mesma coisa. Ó Deus, livra-nos da atitude egocêntrica de olhar para nós mesmos, para os nossos problemas, para as nossas adversidades, como obstáculos para não pregar, para não proclamar o Evangelho. Aqueles irmãos tinham muito mais problemas do que nós, e eles proclamaram. Senhor, nós queremos, diante de Ti hoje, dizer: o que depender de nós vamos anunciar a Tua palavra, Senhor, em nossa casa, entre os nossos amigos, no nosso trabalho, nós vamos anunciar a Tua palavra. Mas, Senhor, sabendo que as palavras humanas serão simples palavras humanas, se não for revestidas pela Tua graça, pelo poder do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, abençoa a decisão dos Teus filhos de serem agentes de pregação, de anunciação deste Evangelho, e que ao falar, fale com graça, fale com sabedoria, fale com intrepidez, fale no poder do Espírito, para que vida se renda aos Teus pés. Ó Deus, que essa igreja seja uma igreja sempre missionária, seja uma igreja evangelística, uma igreja em que arda no seu coração o desejo de anunciar as verdades benditas do Evangelho. Essa é a minha oração e eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe muito a vida dessa igreja. Deus abençoe pastor Daniel, seu ministério.